Olá pessoal, você que está acompanhando o mini curso do Microsoft Project, espero que você esteja gostando das aulas. Semana passada a gente teve um convidado especial, né, o Mário Trentin. Aqui é o Rafael Santos falando e hoje eu estou gravando aqui diretamente de Calgary, no Canadá. Acabei de chegar aqui, na verdade eu estou em escala, vindo de Seattle, né, onde eu participei do MVP Summit, como você pôde ver aí no vídeo anterior. E hoje diretamente aqui de Calgary, vou gravar o vídeo agora para a gente falar um pouquinho sobre superalocação de recursos no Microsoft Project, como a gente trata a superalocação, o que é, quais são as ferramentas que a gente pode usar dentro do software para poder resolver os problemas de superalocação. Como vocês podem ver, o mini curso está bem internacional, né? Tá numa fase que eu estou viajando bastante a trabalho, viajando bastante para conversar com pessoas, saber um pouco mais sobre o Microsoft Project, quais são as novidades e tudo mais. Então eu espero que você esteja gostando das aulas. A aula dessa semana, então, número 9, a gente está falando basicamente sobre resolvendo problemas de superalocação, né? O que é a superalocação dentro do Project e como é que a gente faz para resolver, tá bom? Espero que você goste dessa aula, vocês gostem dessa aula e te espero aí na próxima semana com a aula número 10 do mini curso Microsoft Project na próxima segunda-feira. Grande abraço, até mais. Bem, pessoal, então para que a gente possa tratar esse assunto da superalocação de recursos, a gente vai dedicar um pouquinho do nosso tempo aí a discutir um pouquinho sobre os conceitos da superalocação, para que depois a gente possa fazer o nosso exercício prático e possa entender aí como que o project faz, o que ele leva em consideração quando ele trata esse tipo de cenário, tá bom? Esse é um assunto que eu percebo que as pessoas têm maior dificuldade, né, quando eles estão trabalhando com o project. Então é normalmente um dos assuntos aí que acaba gerando mais dúvidas, as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade para resolver essa situação, para poder trabalhar com a superalocação de recursos. E o que eu vou sugerir, então, é que vocês leiam aí o material complementar que eu vou deixar disponível. Para esse assunto especificamente, tem alguns posts e artigos muito bons que vão explicar detalhadamente cada uma das variáveis que estão incluídas dentro da superalocação de recursos. E a minha dica é para que realmente vocês dediquem um pouquinho de tempo a estudar em maior profundidade esse assunto, para que não reste aí dúvidas e para que você possa fazer vários exercícios que te leve a entender melhor como tratar a superalocação de recursos, na verdade, como entender a superalocação de recursos e aí, no segundo momento, em como tratar. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o entendimento da superalocação de recursos, o que é. Depois a gente vai identificar os recursos superalocados, ou seja, como que dentro do project nós podemos identificar recursos superalocados. E nós vamos também resolver problemas de superalocação utilizando o project, tá bom? Então vamos tratar esse assunto, vamos começar a discutir inicialmente o conceito e depois a gente vai na parte prática e tenta conseguir, através do software, resolver essa situação. Então, primeiramente, vamos começar aqui com a parte de entendimento da superalocação. O que é a superalocação de recursos dentro do Microsoft Project, tá bom? Então, por padrão, o que acontece é o seguinte: se você cadastrar um recurso dentro da plataforma, normalmente, via de regra, esse recurso ele vai trabalhar 8 horas por dia. A menos, é claro, que você tenha feito algumas considerações, algumas mudanças em relação a calendário ou em relação à disponibilidade do recurso. Mas, por padrão, né, o recurso sempre vai trabalhar 8 horas por dia. Então, se você pegar aqui durante um período de uma semana, por exemplo, ao longo desses 5 dias, ele tem 8 horas de disponibilidade de trabalho. Quando a gente traça aqui um gráfico, então, nós poderíamos dizer que a disponibilidade do recurso, né, de trabalho por dia, ela é uma disponibilidade contínua de 8 horas. A menos, é claro, como eu falei, que a gente tenha aqui um cenário de uma mudança. Mas aqui eu não vou considerar nenhuma mudança em termos de calendário, então eu vou considerar que a gente está trabalhando com recurso padrão, tá? E aí você tem aqui os dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, o que vai acontecer é o seguinte: todas as vezes que a gente tiver uma alocação do recurso, uma atribuição do recurso à tarefa, vamos imaginar, se eu alocar o recurso 4 horas na segunda-feira, ele pode trabalhar essas 4 horas sem problema. Isso significa que ele tem uma margem aqui ainda de 4 horas entre o que ele está alocado, né, e
o que ele tem de capacidade de trabalho. Isso aqui a gente chama de disponibilidade restante, tá? Então, isso aqui é disponibilidade restante. Vamos imaginar que na terça-feira eu atribuí esse recurso a uma tarefa e a atribuição foi feita ali atingindo o seu limite, tá? Então, ele foi atribuído 8 horas na terça-feira. Então, essas 8 horas às quais ele foi atribuído na terça-feira ainda não é um problema para mim. Eu não tenho mais disponibilidade restante desse recurso, mas ele está atingindo o limite de capacidade que eu posso atribuí-lo a uma tarefa. Então, eu não tenho problema nesse cenário. Agora, imagina que, por exemplo, na quarta-feira, eu atribuo o meu recurso aqui dentro das minhas 8 horas padrão, só que eu exceda um pouco a atribuição, né? Talvez dentro da mesma tarefa, eu tenha atribuído mais tempo, ou eu tenho duas tarefas que estão acontecendo em paralelo. Então, imagina o seguinte cenário. Eu tenho a primeira tarefa que estava aqui segunda e terça, tá bom? Pensa que essa barrinha aqui é uma tarefa. E aí, na verdade, não era só segunda e terça, né? Vamos apagar aqui, perdão. Eu tenho a primeira tarefa que estava acontecendo de segunda a quarta-feira, por exemplo, tá? Então, eu tenho uma tarefa que estava acontecendo de segunda a quarta, e depois eu atribuí esse cara a uma outra tarefa na quarta-feira, por exemplo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, de segunda a terça, eu não tenho problemas de superalocação, porque ele está sendo atribuído dentro da capacidade que ele tem. Agora, quando chega na quarta, eu estou atribuindo a esse recurso duas tarefas, e aí o que está acontecendo aqui é que ele está super alocado porque ele está trabalhando além da sua capacidade. Então, toda essa utilização aqui do recurso que excede as 8 horas disponíveis que ele tem no dia a dia é o que a gente que a gente chama de superalocação. Então, isso aqui é a nossa superalocação, como eu tinha comentado, enquanto isso aqui é a nossa capacidade, é a disponibilidade restante. Tá? E aí, a gente tem que, se a gente estiver se atentando dentro do nosso projeto a não atribuir recursos de maneira que a gente não exceda essa superalocação, a gente precisa, então, trabalhar com a superalocação de recursos, com o remanejamento de recursos, para que a gente não tenha esse tipo de problema, para que os recursos estejam trabalhando dentro do limite de capacidade que eles têm. Tá? Então, é isso que a gente vai lá fazer no Project, né? Agora a gente vai dar um pulinho lá no Project, porque lá a gente vai discutir um pouquinho esse tópico aqui, né? A gente vai falar sobre como que a gente pode fazer para identificar os problemas de superalocação, ou seja, quais são os recursos que o Project oferece para a gente poder identificar problemas de superalocação. Então, vamos lá. Aqui dentro do meu cronograma, do cronograma que a gente está criando aqui para o mini curso, eu tenho todos os trabalhos, todas as atividades que precisam ser feitas, estão ali já definidas, né? Então, você tem o levantamento das atividades dentro da fase ali de levantamento de requisitos, depois você tem as atividades de parametrização, e aqui no treinamento é onde está acontecendo o problema atualmente. Então, a gente pode identificar rapidamente pela coluna informações que essa tarefa tem recursos superalocados. Tá? Então, eu começo a perceber que a tarefa realizar treinamento para administradores e também realizar treinamento para gerentes de projeto possui recursos superalocados. Então, esse homenzinho vermelho aqui indica para mim, dentro do project, que eu tenho recurso superalocado. Ele mesmo diz que se eu clicar com o botão direito, eu posso identificar quais são as opções de superalocação, para resolver a superalocação. Né? Então, eu tenho condições de fazer isso através do inspetor de tarefas, ou eu posso simplesmente reagendar para uma data disponível sem necessariamente entender o que está acontecendo e posso ignorar os problemas dessa tarefa. Bom, a maneira mais bacana que eu acho que eu gosto de usar no meu dia a dia para entender os problemas de superalocação é quando você clica aqui nos modos de exibição e aí você tem um modo de exibição chamado planejador de equipe. Tá? Então, quando você clica aqui no planejador de equipe, o que vai acontecer? Ele vai inverter o gráfico de Gantt, digamos assim, e ao invés de você visualizar as tarefas e depois como essas tarefas estão distribuídas ao longo do tempo, você vai visualizar os recursos. Então, olha que interessante aqui. Eu tenho o nome dos recursos, eu tenho o gerente de projeto, o instrutor e o arquiteto de soluções, que são os recursos que trabalham dentro do meu projeto, e
posso visualizar que o instrutor é o recurso que está com problema, porque ele está vermelho e o símbolo do vermelho indica um problema de superalocação. Quando eu entendo essa necessidade, aí eu posso olhar aqui dentro da parte gráfica do Gantt e entender onde que a superalocação está acontecendo. Então, eu visualizo que eu tenho uma tarefa aqui chamada realizar treinamento para administradores. É uma tarefa que está agendada ali de modo automático, acontece do dia 27 até o dia 28, com duração de 2 dias. E aqui embaixo eu tenho o caminho dela. E tem uma outra tarefa chamada realizar treinamento para gerentes de projeto. Então, o que está acontecendo é que esse recurso, né, o instrutor, ele está atribuído a duas tarefas que estão acontecendo de maneira simultânea. Então, são tarefas concorrentes que estão utilizando o mesmo recurso, o que significa que esse recurso não vai poder trabalhar nessas duas tarefas de maneira paralela, né, de maneira simultânea. Eu vou precisar fazer uma organização. Uma outra maneira da gente entender a superalocação, identificar a superalocação, é quando você vem aqui e navega até o gráfico de recursos. Tá? Então, o gráfico de recursos ele mostra para a gente uma visão na qual a gente pode entender o que está acontecendo dentro de um determinado cronograma. Tá? Então, eu sei que eu tenho um instrutor, aqui eu tenho uma escala de tempo de dia, né? E eu sei que, por exemplo, nos dias, eu não sei exatamente qual é o dia, a gente pode até trocar aqui a escala de tempo para ele mostrar para a gente exatamente o nome do dia, se é quarta-feira, se é quinta-feira. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, e aí eu sei que na terça-feira, dia 27, e na quarta-feira, dia 28/3, eu tenho um problema porque o instrutor ele está trabalhando 16 horas, ou seja, de uma capacidade que ele tem de 8 horas, que a gente pode ver aqui onde está azul, ele está trabalhando 16. Então, também é uma maneira de você identificar recursos superalocados. E você pode navegar entre esses recursos, né? Então, eu estou vendo aqui o instrutor, mas eu posso navegar para frente e posso ver, por exemplo, onde que o arquiteto de soluções está alocado. Como ele não está superalocado, então eu tenho só a visão aqui de todos os dias. E uma coisa legal é que se você estiver se preocupando, por exemplo, com a capacidade dos recursos, saber quando que eles vão estar disponíveis para trabalhar, eu posso mudar aqui o gráfico de recursos e escolher outras visões. Né? Então, por exemplo, imagina que eu quero usar o arquiteto de soluções para o futuro, eu preciso saber qual é a disponibilidade restante dele dentro de um determinado período. Eu posso trocar aqui, eu posso trocar aqui para disponibilidade restante. E aí eu sei que, por exemplo, nesse intervalo de tempo que vai de 3 de março até 17 de março, a disponibilidade restante dele é zero. Ó, tá vendo? Essa área branca aqui indica para mim que eu tenho uma disponibilidade zero desse determinado recurso. E aí, se eu avançar aqui para frente, eu sei que depois, na semana de 19 de março até 23 de março, eu tenho 4 horas de disponibilidade restante desse recurso. Então, se eu precisar usar ele dentro dessa semana, durante 4 horas, eu tenho condições. E aí, depois, mais para frente, no período futuro, a disponibilidade dele passa a ser integral aqui de 8 horas. Então, é um modo de exibição bem bacana que a gente pode usar, né, dentro do project para entender como os recursos estão superalocados. Por fim, um outro modo também que eu gosto bastante de usar é o chamado uso dos recursos. Tá? Quando você vem aqui em uso dos recursos, você consegue ver aonde os recursos estão trabalhando e quando esse trabalho está acontecendo. E isso permite que você consiga entender rapidamente os problemas de superalocação. Por exemplo, eu tenho no meu cronograma recursos, tarefas, né, que não estão atribuídas a ninguém, principalmente meus milestones, meus marcos não estão atribuídos a ninguém, então eu posso fechar aqui. Aí eu olho para cá para o gerente de projeto e eu consigo entender onde que o gerente de projeto está trabalhando, né? Aqui, ó, o gerente de projeto, por exemplo, ele trabalha na obtenção da aprovação das configurações, aqui, 4 horas. Eu posso, inclusive, mudar a escala de tempo aqui, para poder ver exatamente que dia que é, porque aqui ele só fala o dia da semana, mas eu preciso saber também o dia a dia mesmo, 27, 20 e tal. Então eu sei que, por exemplo, o gerente de projeto está trabalhando na obtenção da aprovação das configurações no dia 26/3, 4 horas. E onde eu tenho o problema de superalocação? Eu tenho o problema de superalocação aqui, ó, no instrutor, porque ele realiza o treinamento para administradores, realiza o treinamento para gerentes de projeto, e esses dois treinamentos estão acontecendo no mesmo dia, 8 horas de trabalho no dia 27/3 para o treinamento de administradores, e também 8 horas no dia 27 para o treinamento de gerentes. Isso aqui é que está gerando o problema para a gente, tá bom?
Então, essas são as três principais maneiras que a gente tem de entender e identificar os problemas de superlocação. Depois, o que você pode fazer é o seguinte: você pode utilizar um recurso do Project, tá? Que está disponível aqui em recurso, que é o nivelamento, e aí eu posso nivelar os recursos. Uma dica que sempre é importante é, quando você vai trabalhar com nivelamento de recursos, é importante que você determine para o projeto, né, para o seu projeto, dentro das tarefas que estiverem com superalocação, qual é a prioridade de resolução do conflito. O que é a prioridade de resolução do conflito? Você pode determinar qual é a tarefa mais importante, ou seja, qual é a tarefa que tem mais peso dentro do cronograma. Isso significa que a tarefa que tiver mais peso, ela vai ter uma tendência de ficar paralisada, ou seja, ela não será movida, e aquela tarefa que tem menos peso, que tem menos relevância, que tem menos importância dentro do teu cronograma, é a tarefa que vai ser movida, ou seja, ela vai ter mais margem de ser movida para frente, ou para trás, ou quebrada, a depender do que você fizer. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que no nosso caso, para essas duas tarefas, né, realizar treinamento de administradores e realizar treinamento para gerentes de projeto, o treinamento de administradores tem maior prioridade. Então, dentro do possível, eu não quero que essa tarefa seja movida. Então, o que eu posso fazer aqui é dar duplo clique na tarefa de administradores e trocar a prioridade dessa tarefa. Todas as tarefas têm prioridade padrão 500, então eu vou pegar essa tarefa aqui e vou colocar ela como prioridade 1000, tá? E aí aqui embaixo é interessante ele já o Project já fala para a gente, ó, o modo de nivelamento ou de impedir superalocações não moverá essa tarefa, pois ela tem prioridade 1000, ou seja, ela tem uma prioridade maior em relação às demais. Então, se você tiver um grupo de tarefas, você precisa estudar quais são aquelas que têm maior prioridade para você definir como o Project vai tratar essa situação. Uma vez feito isso, aí eu posso trabalhar nas opções de nivelamento, que estão aqui dentro do menu Recurso. Então, quais são as opções de nivelamento? Eu tenho automática e manual. Eu sempre prefiro manter manual, porque o automática, se você manter a automática, ele sempre vai nivelar as superalocações assim que elas acontecerem. E nem sempre é isso que você quer. Você quer identificar primeiro, entender onde estão os problemas e depois tratar os problemas. Tá? Então, eu posso trabalhar com nivelamento manual aqui. Outra opção é nivelar o projeto inteiro ou nivelar apenas um período de tempo. Muitas vezes você tem projetos muito grandes e que você não quer fazer o nivelamento para todo o projeto, porque você está trabalhando com o planejamento fase a fase, de acordo com o que está acontecendo agora e nos próximos 3 meses, por exemplo. Então, o que estiver acontecendo daqui 6 meses, você ainda nem tratou a parte de planejamento disso e talvez você nem queira fazer o nivelamento. Então, você tem a opção também, né, de não nivelar o projeto inteiro e nivelar apenas um pedaço do projeto, uma área do projeto que cobre as tarefas que você precisa tratar nesse momento, tá bom? Nesse caso, como eu tenho só 2 tarefinhas aqui, então eu vou nivelar o projeto inteiro. Depois você tem algumas outras opções que você pode trabalhar. Então, qual que é a ordem de nivelamento? Por padrão, a ordem de nivelamento é prioridade padrão. Prioridade porque, primeiro, o Project vai levar em consideração a priorização que você deu para as tarefas. Então, é aquela situação que a gente fez, né? Eu aumentei a prioridade da tarefa para 1000, identificando que essa tarefa não deve ser movida, se possível, e eu devo mover as outras tarefas. E depois, ele vai pelo padrão. O que é o padrão? É o que está determinado dentro dos vínculos que você tem no cronograma. Então, ele vai tentar entender os vínculos que existem e tentar fazer uma melhor escolha para nivelamento. Você tem outras opções aqui, né? Só deixar como padrão, aí ele não vai levar em consideração a prioridade, caso a prioridade tenha sido concedida. E uma outra opção também é pelo número da tarefa. Então, ele vai pegar a ordem nas quais as tarefas acontecem. Então, eu vou deixar aqui prioridade padrão. Aí você tem algumas opções adicionais também, tá? Então, nivelar sem atrasar o projeto. Quando você tenta nivelar sem atrasar o projeto, significa que eu vou tentar estabelecer um nivelamento dentro dos meus recursos, ou seja, ele vai redistribuir a tarefa ou as tarefas de uma maneira que não cause atraso na data final do projeto.
Nem sempre isso é possível, né? Se a tarefa que estiver tendo problemas de superlocação ou as tarefas que estiverem tendo problemas de superlocação, se elas forem tarefas que estejam dentro do caminho crítico, então você não vai conseguir nivelar sem atrasar o projeto. Então você pode até marcar essa opção, mas nem sempre ela é uma opção factível, tá? Depois ele fala o nivelamento pode ajustar atribuições, o que basicamente quer dizer é o seguinte: eu posso, vamos imaginar que eu atribuo uma pessoa a 120% do tempo, por exemplo, porque o cara vai trabalhar além das 8 horas, um pouco a mais. Ele pode ajustar essas atribuições, ele pode ajustar o nível de atribuição que foi dada ao recurso. Então você pode determinar isso também, nem sempre eu gosto de trabalhar com isso. Depois ele coloca, o nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante. Ou seja, quando ele fala o nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante, só para a gente poder entender o que, que é isso, só para dar um exemplo aqui, voltando para o OneNote rapidinho, isso significa o seguinte, vamos imaginar, tá bom, que a gente tenha uma tarefa que esteja acontecendo. Tá? Então, é uma tarefa que está vindo aqui. E aí eu tenho uma outra tarefa que começa aqui no meio, por exemplo. Tá? Só que eu defino que essa tarefa de baixo tem prioridade 1000, enquanto essa tarefa de cima ela tem prioridade 500, por exemplo. Então, o que o project está querendo dizer é, se eu encontrar um problema de superalocação entre essas duas tarefas aqui, essa que tem prioridade 1000 e essa que tem prioridade 500, eu posso, por exemplo, criar uma interrupção no trabalho de modo que essa tarefa está acontecendo, aí ela é paralisada aqui, né? Nesse momento ela é paralisada, para que ela possa dar prioridade a essa outra tarefa aqui de baixo. Aí essa tarefa começa a acontecer. E aí depois que essa tarefa terminar, a tarefa anterior ela toma continuidade. É claro que aqui ela vai precisar de mais tempo, porque ela vai ser paralisada, né? Então ela vai precisar de mais tempo, mas o que vai significar aqui nesse momento para o project é que essa tarefa, nesse momento, ela vai ser parada, ou seja, vai ser criada uma interrupção no trabalho. Inclusive, o project ele vai trazer até uma linha pontilhada, assim, né? Se isso acontecer. Então, essa tarefa, vamos chamar de tarefa A, ela é paralisada para que a tarefa B possa acontecer, uma vez que a tarefa A tem prioridade 1000. Desculpa, a tarefa B tem prioridade 1000 e a tarefa A tem prioridade 500. Tá? Então, é esse o cenário aí, quando a gente fala o nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante. Depois você tem nivelar recursos com o tipo de reserva proposto. Então, você tem dois tipos de reserva dentro do project. Você tem as reservas comprometidas e as reservas propostas. Reserva proposta, para a gente poder sintetizar aqui, a reserva proposta ela é uma reserva que talvez eu precise alocar uma pessoa no meu cronograma, mas eu preciso de uma aprovação do gerente dela direto, por exemplo, e não tenho essa aprovação ainda. Então, eu posso colocar como proposto porque eu ainda estou negociando. Aí a pergunta do project é, eu devo nivelar pessoas com reservas propostas? Talvez não, porque eu ainda nem peguei a aprovação do gerente que eu posso de fato usar aquela pessoa naquele momento. E por fim, você tem uma opção chamada nivelar tarefas agendadas manualmente. A minha recomendação é nunca trabalhar com tarefas agendadas manualmente, né? Essa é a recomendação que eu sempre dou, então aqui eu vou até desconsiderar, tá bom? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu dei aqui todos os meus configurei aqui todas as minhas opções. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar essas duas tarefas e aí você tem uma opção chamada nivelar seleção, ou seja, eu quero nivelar apenas essas duas tarefas. Eu poderia também nivelar por recurso e ele vai perguntar quem é o recurso que eu quero nivelar, né? Ou eu poderia nivelar tudo e aí ele vai fazer para todo o cronograma dentro daquela opção que eu especifiquei, que é nivelar todo o projeto ou nivelar apenas uma fase do projeto. Nesse caso, como a gente só tem as duas tarefas, eu poderia usar qualquer uma das opções, né? Eu poderia selecionar e nivelar a seleção, ou eu poderia nivelar apenas o recurso instrutor, ou eu poderia nivelar tudo, eu teria aí basicamente os mesmos resultados. Então eu vou dar um nivelar tudo, o project vai tentar resolver os problemas de superalocação. A gente consegue visualizar aqui que algumas coisas mudaram, principalmente porque as tarefas aqui mudaram. E aí uma coisa bacana é, se você quiser
saber, né, se você quiser entender o que mudou, como é que o Project ajustou as suas tarefas, aqui é muito fácil ver, porque a gente sabe que ele mudou a tarefa de gerente de projeto, ele jogou a tarefa de gerente de projeto um pouquinho para frente, mas se a gente quiser entender de fato o que está acontecendo, como o Project resolveu os problemas de superalocação dentro do nosso cronograma, a gente pode clicar aqui e tem um modo de exibição oculto que não está disponível aqui por padrão. Se a gente for em mais modos de exibição, tem um chamado Gantt de nivelamento. Então, você pode clicar no Gantt de nivelamento, clicar em aplicar, e aí você vai entender exatamente o que foi feito aqui dentro do Project. Então, tem uma coluna aqui chamada atraso de nivelamento. O que o Project fez foi, ele aplicou a tarefa realizar treinamento para gerentes de projeto, um atraso de nivelamento de 2 dias para que ela não fosse mais uma tarefa que tivesse superalocação. E aqui no próprio Gantt, a gente consegue ver pelas barrinhas azuis o que a tarefa, como a tarefa foi reagendada, ou seja, o que está acontecendo nesse momento para a tarefa após o nivelamento. Então eu consigo identificar o que aconteceu, e a barrinha marronzinha aqui, né, bege, ela identifica como a tarefa estava planejada anteriormente. Então a gente vê que aqui para trás nada mudou, as tarefas não foram alteradas, porque as barras bege e azul elas estão exatamente seguindo o mesmo fluxo, mas quando eu olho para frente, essa tarefa aqui, né, o treinamento para agentes de projeto, ela foi modificada, a barra bege indica que a tarefa deveria acontecer nesse momento e agora ela está acontecendo nesse momento, e isso causou também um impacto na tarefa realizar treinamento para membros de equipe, e causou também um impacto na tarefa obter aceite final, realizar a operação assistida, que ela também moveu para frente, tá bom? Se eu não gostei do nivelamento, eu posso clicar aqui em recurso, limpar nivelamento, ele volta o nivelamento ao que era anteriormente, e aí eu tento resolver de uma outra maneira, talvez atribuindo essa tarefa para uma outra pessoa ou resolvendo de um outro método que eu queira. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Como a gente sabe, o mini curso a gente não vai entrar profundamente em cada assunto, é mais uma explicação do que é aquele assunto, como é que a gente pode fazer para resolver, é uma coisa mais simples. Mas aqui nos links desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aí uma série de material complementar, vários materiais complementares para vocês estudarem aí a superalocação de recurso, como resolver, o que é. Tem muito material complementar que vocês podem usar para estudo posterior, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui nessa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, sugestões que vocês queiram compartilhar comigo, compartilhe aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula, é claro, e fico esperando vocês na próxima aula, na próxima segunda-feira, para a gente dar continuidade aí no mini curso do Microsoft Project, beleza? Então, um grande abraço e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.